Bom dia, nono ano lindo do meu coração! Como vocês estão? Eis aqui, novamente, vossa professora de português, Tainá Almeida, para fazer o quê? Trazer uma explicação sobre um pedaço do conteúdo do nosso capítulo 5. Estamos aí encerrando o nosso livro, né? Nosso primeiro livro. E o capítulo 5, ele traz, gente, a temática maior sobre febre amarela no Brasil, tá? Então, ele nos dá aí algumas dicas de quais são os sintomas dessa doença, como preveni-la, né? Estamos agora vivendo um momento de quarentena, coronavírus. Então, a febre amarela ainda é um problema que não foi completamente erradicado no Brasil, mas existe vacina, né, contra a febre amarela. Então, provavelmente você já tomou essa vacina e ela tem que ser renovada a cada 10 anos, tá? Mas, então, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada no capítulo 5, tem um texto inicial que fala sobre a febre amarela, que foi, inclusive, uma das doenças que matou milhares, dizimou milhares de índios na época da colonização do Brasil, né, pelos portugueses, trouxeram várias doenças às quais os índios ainda não eram imunizados, né, não tinham conhecimento, não tinham tido contato. Então tá, essa é a temática transversal aí do nosso capítulo 5. Dentro dessa temática, o livro vai trabalhar, continuar, né, trabalhando as orações subordinadas, né? Lembram que a gente já falou sobre elas no capítulo 3, no capítulo 4, né, falando sobre o período composto. Então, nós vamos ver hoje aí um pedacinho, porque é muito grande, né? A divisão que nós vimos, são 3 tipos de oração. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para a gente relembrar, né? Nós temos as orações subordinadas. No nosso período composto, nós temos as orações. O período pode ser composto por coordenação, vocês lembram disso? Que é quando uma oração não depende da outra para fazer sentido. E a de subordinação, que é quando uma está dependendo da outra, né? Subordinada à outra. E aí a gente viu que, por coordenação, ela pode ser feita. Essa junção aí da oração pode ser feita por justaposição, ou seja, só com uma vírgula, sem conjunção ali ligando as duas, ou pode ter conjunção, que a gente chama de conjunções coordenativas. Mas aí, o foco de hoje não vai ser o período composto por coordenação, vai ser por subordinação, em especial a oração subordinada substantiva, tá bom? Nós já vimos a adjetiva na aula anterior, a gente viu que a adjetiva pode ser explicativa ou restritiva, vocês lembram disso? Explicativa vem entre vírgulas e é sempre introduzida por um pronome relativo, pode ser que, onde, cujas, qual, quais, a gente já viu isso. E hoje o foco são as orações subordinadas substantivas, tá? E elas vão ser introduzidas aí principalmente por o pronome relativo que e o se, que é uma conjunção aí, né, de condição. Então, nós vamos ver aí mais profundamente com alguns exemplos explicativos. Como vocês sabem, eu gosto de dar exemplo porque eu acho que clareia mais aí a nossa explicação, tá certo? Vamos começar com uma primeira frase, que é a minha frase para vocês aqui, queridos alunos. É importante que vocês estudem. Sim, por quê? Porque o estudo traz conhecimento. É o estudo aí que vai despertar, né, a nossa curiosidade, a nossa construção do saber. Então, é importante que vocês estudem, tá bom? É a minha mensagem para vocês. Agora a gente vai o quê? Analisar esta oração, tá? Esse período. E aí, eu já trouxe em destaque para vocês em laranja os verbos, né? Lembra que a gente vai saber quantas orações tem num período a partir da quantidade de verbos conjugados, tá certo? Então, nós temos ali o verbo que é o verbo de ligação, ele que introduz essa oração aí. E a gente tem o verbo estudem, né, que está conjugado com vocês, terceira pessoa aí, do plural. Então, eu posso dizer que nós temos 2 orações, concordam? Agora a gente vai dividir. Qual é a oração principal e qual é a outra oração, que nesse caso vai ser uma oração subordinada. Se eu disser é importante, temos aí uma informação, mas está carecendo aí de alguma coisa, não é? Ou de uma informação de um contexto, ou do restante da frase. Se eu disser apenas que vocês estudem, solta também, não é oração que tem sentido completo sozinha. Ela depende da oração, é importante para fazer sentido. Então, aí nós descobrimos a nossa oração. É importante, é a primeira oração que nós descobrimos, é a oração que a gente vai chamar de principal. Por quê? Porque a oração subordinada ela tem que ser introduzida por um pronome relativo aí, que,
né? Então, que introduz a segunda oração, que vocês estudem. E essa oração eu vou chamar de oração subordinada, uma vez que ela depende da oração principal para fazer sentido. Tá bom? Até aqui, tudo de boa, né? Vamos agora avançar um pouquinho. Que é oração? Qual é a diferença, então, da oração? A gente já viu que subordinada temos adjetivas, que a gente já estudou, substantiva, que é o tópico de hoje, e a outra que é adverbial, que a gente vai ver em um outro momento, tá bom? Então, nós temos 3 tipos. Para identificar a oração subordinada substantiva, que é essa que a gente está vendo hoje, é muito simples. Desde que você consiga substituir a oração completa por um pronome determinado, como isto, isso, este ou esse, pronto, é oração subordinada substantiva. Então, eu vou colocar, se eu substituir aqui, vocês estudem por isto, é importante isto. Faz sentido, não faz? Eu consigo substituir? Ou eu posso inverter. Isso é importante, né? Isso é importante. O isso aí foi a substituição da minha oração. Podia ter colocado, né, ou antes ou depois. Eu escolhi colocar antes, por quê? Aí eu vou observar. Então, já olhei. Posso substituir por isso? Beleza. Então, ela é uma oração subordinada substantiva. Tá certo? Agora, a última coisa que eu vou analisar é que tipo de oração subordinada substantiva ela é. Significa o seguinte, que ela toda, ela ocupa o papel na oração de um substantivo. Por isso ela é chamada de substantiva. E quais são as funções sintáticas de um substantivo na frase? O substantivo na frase ele pode ser um sujeito, né? Por exemplo, Tainá é minha professora. Tainá aí é um substantivo próprio, né? É o meu nome. Então, substantivo ele pode ocupar o papel de sujeito, e no caso, Tainá é o sujeito da frase, Tainá é minha professora, é o sujeito aí da frase, cujo predicado é nominal, né? Já que tem o verbo de ligação. E então, beleza. Substantivo também pode ser um objeto, seja ele direto ou indireto, né? Quando eu digo eu gosto de pizza, pizza aí é o meu objeto indireto, porque gostar pede o de, né? A preposição de. Então, gosto de quê? De pizza. Então, de pizza vai ser o meu objeto indireto. Também é um substantivo, pizza, né? O nome de uma coisa. Então, é um substantivo comum. E aí, ele funciona como objeto indireto nessa frase, tá? Então, o substantivo a gente também tem papel como objeto indireto. Objeto direto também. Eu sei português. Sei o que? Português. Português aí é um substantivo, não é? Um substantivo próprio, que é o nome de uma língua. E ele funciona como objeto direto, né? Do verbo saber. Substantivos também podem ser predicativos do sujeito. Por exemplo, na frase anterior que eu falei, Tainá é minha professora. Professora é um substantivo comum, né? É o nome de uma profissão. Então, esse substantivo funciona aí como predicativo do sujeito, ele veio logo depois do verbo de ligação né? O verbo de ligação ser conjugado. Então, substantivo também pode atuar na frase como predicativo do sujeito. Outra coisa, o substantivo também pode ser na frase, né? A função dele na frase. Ele pode ser o quê? Um aposto, né? Por exemplo, todos querem a mesma coisa. 2 pontos. Todos querem a mesma coisa. 2 pontos. Chocolate. Pronto. Tava pensando numa coisa que todo mundo quer. Chocolate, geralmente ninguém rejeita, né? Então, chocolate é um substantivo comum e ele ocupa o papel ali de aposto explicativo. Ele tá explicando o que todos querem, né? Logo após os 2 pontos. Então, gente, como vocês viram, o substantivo, na oração, ele pode ter várias funções, tá? E aí, o que acontece? A gente pode ter tanto o substantivo nu e cru, como eu falei, Tainá, com papel de sujeito, chocolate, como aposto, né? Enfim, os exemplos todos que eu dei aqui, são palavras, eram substantivos soltos ali, eram palavrinhas soltas. Mas aí a gente está estudando o quê? Orações, né? Então, orações, eles, primeiro, para ser uma oração tem que ter verbo. Então, são orações que vão funcionar como um substantivo, tá certo? Então, a gente acabou de ver aqui. É importante que vocês estudem, se a gente fosse trocar pelo pronome isso, né? A gente teria ali um substantivo, né? Uma função ali de substantivo na frase. Ele ocupa o lugar de um substantivo, que seria um substantivo, né? Normalmente quem é sujeito é substantivo, quem é
objeto, quem é predicativo, enfim, todos os outros exemplos que eu dei. Então, a gente vê aqui que ao substituir isso, né, a oração ali por isso, eu garanto que ela é uma oração substantiva. Agora só me resta saber que função que ela ocupa, a função sintática, tá? Aí eu vou ver ali que na frase, quando eu substituir isso, faz papel de sujeito. Isso é importante, ele veio logo antes do verbo, ele é o sujeito dessa oração. Logo, a oração subordinada substantiva, nesse caso aqui, é a oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela está fazendo papel de sujeito da oração. Tá bom, amor? Esse primeiro exemplo aí é esse. Vamos ver um segundo para ir clareando na cabeça de vocês? Vamos lá. Leozinho, nosso colega aí. Léo sabe que escrever bem é fundamental. Vocês lembram dos exemplos que a gente deu em sala de um monte de gente escrevendo coisas loucas no Instagram, Facebook, etc., com pontuação errada, e aí o efeito de sentido é completamente contrário daquele que a pessoa queria, né? Originalmente. Então, escrever bem é fundamental e Léo sabe disso. Quantas orações nós temos aí nesse período? Eu já marquei os verbos para vocês. Os verbos conjugados. Sabe, está conjugado com Léo, e né, está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, nós temos 2 orações, tá bom? Vamos descobrir qual é a oração principal. Léo sabe. Léo sabe é a oração principal. Que escrever bem é fundamental. Lembrei que as nossas orações substantivas ou orações subordinadas vão começar com o pronome relativo, né? Então, os substantivos começam sempre com que ou com si, tá bom? Mas aí eu já identifiquei, então, que eu tenho ali a oração principal é Léo sabe, e que escrever bem é fundamental. Depois do que, todo mundo ali é a oração subordinada. Por quê? Porque ela não tem sentido sozinha. Que escrever bem é fundamental, tá faltando aí uma oração inicial ou principal para completar o sentido dessa frase, tá bom? Então, oração subordinada. Beleza, vamos confirmar se ela é substantiva? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir toda a oração subordinada por um pronome determinado. Isso, este, esse, e ver se dá certo. Vamos ver? Léo sabe isso. Beleza, totalmente possível. Pronto, garanti que minha oração ali é substantiva, tá bom? Subordinada substantiva. Léo sabe isso. Agora eu vou ter que analisar. Isso, na frase Léo sabe isso, tem função de quê? É só você olhar para o verbo. Léo sabe o quê? Eu perguntei para o verbo o quê? O verbo me respondeu isso. Então, o papel de isso na oração ali de baixo é de objeto direto. Ele respondeu o verbo diretamente, sem necessidade de preposição. É objeto direto. Logo, a minha oração subordinada substantiva ali em cima, eu vou chamar ela de objetiva direta. Tá bom? É a oração que tem função de objeto direto. Ok? Sigamos um terceiro exemplo. Tenho certeza de que vocês aprenderão o assunto. Outra frase minha aqui para vocês. Tenho certeza absoluta de que vocês aprenderão o assunto, desde que vocês, né, se dediquem aí a compreender, a estudar, analisar suas orações. Não tem muita dificuldade, não, tá? Tenho certeza que vocês vão aprender, que vocês aprenderão. Vamos ver quantas orações nós temos. Destaquei já os verbos conjugados. Eu tenho, né? Tenho eu oculto aí. Certeza de que vocês aprenderão. Está conjugado no futuro, né? No futuro aí. E então nós temos 2 orações. É um período composto por 2 orações. Vamos ver se é oração composto por coordenação ou por subordinação. Eu tenho que olhar se as orações são dependentes uma da outra. Tenho certeza de que vocês aprenderão o assunto. De que vocês aprenderão o assunto, tá faltando aí um complemento para ele fazer sentido. Logo, essa oração, ela é subordinada à anterior. Então, ela é a oração que tem dependência, né? Então, nós temos tenho certeza é a oração principal. De que vocês aprenderão o assunto é a oração subordinada, tá certo? E aí eu já coloquei que ela é substantiva, mas nós vamos ter que checar. Vamos tirar a prova dos 9 aqui. Ela é substantiva se ela puder ser substituída por isto, este, esse, certo? Então, nós vamos ver. Tenho certeza disso. Pronto. Aí, confirmei. É oração substantiva mesmo, tá? Subordinada substantiva, ela pode ser substituída por isso. Tainá, tem um D ali no isso, não tem disso. Por que tem esse Dzinho aí? Porque certeza pede de que, né? Certeza de que, tá certo? Tenho certeza de que. Pronto.
foi a regência ali do nome, tá? Certeza, gente, é um substantivo, não é? É um nome a uma sensação que a gente tem, algo que a gente percebe, tá bom? É um substantivo, então, concreto ou abstrato, certeza? Certeza é um substantivo abstrato, né? Eu não posso tocar, não é uma coisa que eu vejo no mundo real, né? É uma coisa que eu percebo, que eu tenho, enfim, não é concreto, tá bom? Então, é um substantivo abstrato, certeza, né? E o que veio depois completa o sentido de quê? Do verbo ter ou do nome certeza? Completa o sentido de certeza, né? Tenho certeza. Certeza de que. Então, se eu completo o sentido de um nome, de um substantivo ali abstrato, o nome disso que completa é o quê? Complemento nominal. Vocês lembram disso? A gente estudou isso logo nas primeiras aulas. Então, esse disso está funcionando como complemento nominal do substantivo abstrato certeza. Então, essa oração toda aí, que poderia ser substituída por disso, vai ter a mesma função, que eu vou chamar de oração subordinada substantiva completiva nominal. Ok? Estão me acompanhando até agora? Tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui, não está escrito, mas vou dar um exemplo de objeto indireto, para vocês não confundirem. Tainá, mas aí pareceu que era objeto indireto, porque tem esse de, né? Mas, como eu falei, ele não completa o sentido do verbo, por isso ele não é objeto indireto. Ele completa o sentido de um nome. Substantivo, abstrato, certeza, logo ele é complemento nominal. Vou dar um exemplo aqui com um verbo transitivo indireto, tá? Que ele pede aí complemento com preposição, tá bom? Ele pede um objeto indireto. Seria, por exemplo, gostaria de que vocês fizessem a atividade. Eu gostaria de que vocês fizessem a atividade. Eu, sujeito, gostaria, o verbo gostar. O verbo gostar é sempre gostar de alguma coisa, então ele pede a posição de. Então, eu gostaria de que vocês fizessem. Essa oração de que vocês fizessem, ó, tem um verbo conjugado aí. Tudo isso está completando o sentido do verbo gostaria. Como ela veio com preposição, aí é objeto indireto, tá bom? Seria uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Completa sentido do verbo que pede preposição. Aqui, certeza, certeza é o nome que pede preposição de, por isso ele é um complemento nominal, tá bom? Vamos seguir aqui com os outros exemplos. Gente, perdão, tá escrito minha receio. Eu não corrigi aí, é meu, né? Obviamente, né? É masculino. Meu receio, receio, temor, medo, tá? Meu receio é que eu não consiga ir para a festa, porque estamos de quarentena. Certamente não conseguirei e não poderei ir. Então, meu receio é que eu não consiga ir. Nós temos aí de novo duas orações, uma com o verbo verbo de ligação, e outra com o verbo conseguir, conjugado aí. Então, meu receio é a oração principal. Que eu não consiga ir depende da anterior, logo é a oração subordinada, tá bom? Dependente da oração anterior. Tudo bem. Vamos ver se a gente consegue agora substituir que eu não consiga ir por isto, este, enfim, para ver se é substantiva. Meu receio é esse. Pronto, consegui substituir. Já sei que ali é oração subordinada substantiva. Meu receio é esse. Vamos ver agora que função sintática esse ocupa na oração? Vamos lembrar aí, é uma oração de predicado nominal, né? Tem o verbo de ligação, é. Tudo que vem depois do verbo de ligação a gente chama de quê mesmo? Quem lembra? Predicativo do sujeito, não é isso? É ali alguma característica, situação, enfim, do meu sujeito. Meu sujeito aí é receio. Meu receio é o sujeito da frase, é esse. Esse é o meu receio. Então, a gente vai ter... Peraí.